Boa tarde, todos que nos assistem, todos os presentes. Bem-vindos à nossa 14ª reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana. Hoje eu tenho a honra de estar novamente com meu colega arquiteto João Verde, da qual já vou passar a palavra. Quero agradecer a presença, o João Verde, lógico, presidente do CMDU, ex-presidente do CMDU, né? Aqui está como presidente. Depois você corrige. A Gisela Tibiriçá, que é advogada da Coab, o Patrick de Oliveira, que é engenheiro da Mata Santa Genebra, a Renata Baloni, que representa o CAL e o Grupo AJA, a Emília Wanda Rutkovski, docente, coordenadora de comunicação do CEUCI da Unicamp, a Adriane Carvalho aqui conosco, tem uma galera lá também para trás da grade, que quando quiser passar, vir para frente, será um prazer. E obrigado ao cerimonial da Câmara por nos prestigiar mais uma vez e fazer com que essa reunião seja possível. Esse tema hoje é um nome muito complicado para as pessoas que não estão familiarizadas com eles: fruição pública e fachada ativa. Faz parte do contexto da minuta que foi encaminhada para requalificação dos edifícios no centro de Campinas, do qual a gente já falou sobre esse assunto em outras 2 reuniões, ou 3, se não estou lembrando. E hoje também, no finalzinho, a gente vai fazer um gancho, atualizando aí os últimos acontecimentos em relação a essa minuta que foi protocolada aqui na Câmara Municipal. Desde já eu passo a palavra para o João Verde, dar as boas-vindas e fazer a introdução. Falei da Gisela na apresentação. Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos que vão assistir, estão assistindo pela internet a essa transmissão aqui da Frente Parlamentar. Agradeço novamente o convite do vereador Paulo Gaspar para que a gente esteja aqui junto, né, batalhando aqui pela urbanização da cidade, pela qualificação urbana e por uma melhor legislação urbanística para a nossa cidade, que nós estamos precisando muito. Campinas carece muito de leis claras, objetivas, e carece de uma cidade mais bem estruturada e com mais qualidade de vida para os seus moradores. Ok. Nós temos, antes de entrar no tema propriamente dito, um vídeo aqui para passar para vocês, de 10 minutos, do canal São Paulo nas Alturas, do youtuber jornalista Raul Justilores, que está fazendo um trabalho fantástico, focando questões urbanísticas da cidade de São Paulo, que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui em Campinas também. Então, convido a todos a seguirem o canal, importantíssimos os temas abordados, né? E a gente tinha vontade de passar todos os vídeos aqui para vocês, mas vamos por partes, né? Vamos passar esse primeiro e eu vou pedir a Camila que nos faça a gentileza, então. O mais importante de Não sei. Agora foi. Inclusive o Raul a gente já convidou, né? O vereador Paulo Gaspar já convidou para tê-lo aqui conosco nas reuniões da Frente Parlamentar. Estamos esperando aí um retorno dele. Até mesmo se não der para ele vir pessoalmente, fazer uma reunião remota com a gente, porque ele tem muito a acrescentar. Esse trabalho dele é fantástico. Ele é editor da Veja São Paulo, da Vejinha, e ele faz esse trabalho, a experiência dele até como jornalista em diversas cidades no mundo. Ele morou em várias localidades, desde Buenos Aires, Nova York, até na Ásia. E é muito importante. Este canal começou mostrando a experiência dele na vivência nas cidades, a comparação com as cidades, e depois ele focou na cidade de São Paulo, lançou o livro São Paulo nas Alturas, que foi best-seller em termos de qualidade, né, e muito procurado. Infelizmente já está esgotado, até agora ele não conseguiu fazer a 2ª edição, e a gente espera que saia logo a 2ª edição, e que é muito importante que a sociedade conheça
discuta, compreenda tudo o que é colocado. O que o Raul coloca numa linguagem muito acessível é muito do que nós precisamos para a gente compreender nossas cidades, para a gente entender o que significa a urbanização, o que significa o planejamento urbano, o que é fazer cidade e cuidar da cidade e principalmente cuidar das pessoas. Obrigado. Um prédio, pois é, o térreo, esse primo pobre que poucas vezes a gente presta atenção e que tem grades, muros, um gramado pouco inspirado e não tem gente. E aqui nós criamos leis por décadas que impediam esse convívio. Era uma cabeça meio de Brasília, bairro para morar, bairro para trabalhar, bairro para se divertir e carro para tudo. Essa receita não deu certo e o planeta sofreu muito com isso. Desde o último plano diretor de São Paulo ao incentivo para se colocar comércio no térreo. E agora, no episódio de hoje, vamos aprender como se fazer uma fachada ativa bem feita. O grande arquiteto alemão Mies van der Rohe dizia que Deus está nos detalhes, cá entre nós o diabo também. Fachada ativa precisa ser bem feita. Parte da oposição contra prédios é porque muita gente pensa que quando uma casa é derrubada para ser substituída por um prédio, você vai perder a sua loja, o seu salão de beleza, a sua academia, a sua escola comuns. Porque durante décadas, os prédios residenciais ou comerciais de São Paulo não tinham comércio no térreo. Isso é algo que a gente tem que pensar bem. Há preconceito, tem gente que acha que ter comércio na rua ou no bairro desvaloriza o imóvel. E cá entre nós, esse é um atraso. Porque se não tiver comércio nenhum no seu bairro, todo mundo vai precisar andar de carro. E o planeta? E a poluição? E o trânsito? E a qualidade do ar? Se ter comércio no bairro é um perrengue, então você não pode, não deveria empurrar o perrengue para os outros. O restaurante que faz barulho no teu bairro não vai fazer no bairro vizinho? Você vai levar o trânsito e o barulho para o bairro do lado? Não é justo. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, devemos compartilhar os enormes privilégios da cidade grande, mas também as dores de cabeça. E lutar por fiscalizações, lutar por cuidados, por regras que tentem diminuir os problemas acústicos, o barulho, a poluição, os cheiros que surgem dessas atividades que todos nós consumimos. Para quem só pensa em dinheiro e não na qualidade urbana da cidade como um todo, um aviso: calma. Algumas das ruas mais valorizadas da cidade têm comércio e uso misto. Almoçar e jantar na Mateus Grow, na Rua dos Pinheiros, na Doc Lobo, na Bela Sintra, na Pedroso de Alvarenga e em tantos lugares aí, da Vila Madalena ao Itaim, da Vila Mariana Santana. As pessoas querem estar perto de lugares onde elas podem beber e quem sabe até voltar a pé para casa. Não faltam ruas que têm muita residência, que têm comércio, que têm escritórios, algumas têm até baladas. E as pessoas estão lá e continuam valorizadas. A fachada ativa te dá um alívio pela segurança, ver gente na rua, em mesinhas, em vitrines, em lugares transparentes, do que apenas carros entrando e saindo de garagens. Há vários bons exemplos de fachadas ativas aqui em São Paulo. Vamos aprender com eles? O Café Perseu, no térreo do edifício Santos Augusta. Na esquina, como o nome diz,
da Alameda Santos com a Rua Augusta. Não tem grade, não tem muro, tem bancos de madeira, inclusive para quem não está consumindo no café. E é um prédio comercial classe AAA, sede do Spotify, de escritórios de advocacia, de agências de modelos. E o lugar vive cheio, vive seguro. É de matar de inveja dezenas de edifícios corporativos, do Largo da Batata até a Berrini, que tem aqueles térreos que não tem uma alma. E aí chega a noite, horário de saída dos escritórios, aquele trânsito terrível. O sonho de quem trabalha nesses lugares é sair correndo dali. É tão importante você ter essa ocupação, essa permanência, que cria calçadas mais seguras. O arquiteto Isai Weinfeld ainda fez a generosidade de colocar num canto a entrada e a saída de veículos. Porque afinal, calçada boa é calçada com gente, para pedestres, e não apenas uma rotatória. A Livraria da Travessa, na Rua dos Pinheiros, é uma prova que dá para se fazer fachada ativa sem gastar milhões. Mas tem um belo deck de madeira, projetado pela arquiteta Bel Lobo, que virou um imã para leitores da livraria, para gente que está caminhando. Já vê ali pais e mamães com seus carrinhos de bebê. Você deixa a calçada mais segura. É algo pequeno e singelo. Pode ser até os banquinhos da Bátio de Latte no Itaim, e você fica ali sentado numa boa. Parklets, que durante uma época foram se espalhando pela cidade, e que a gente deveria ter muito mais, bastante mais urbano e saudável. Trocar vagas de garagem, vagas de estacionamento por lugares onde as pessoas sentam e podem consumir no nosso comércio de rua. Foi tão golpeado durante o confinamento, durante a pandemia, mas que é parte vital de ruas mais vivas. O mercado imobiliário vai entrar agora numa concorrência muito saudável. Quem vai saber fazer as melhores fachadas ativas? Pode haver, claro, a lei do mínimo esforço. Colocar 30 farmácias iguaizinhas, uma do lado da outra, ao longo da Avenida Rebouças ou da Rua dos Pinheiros. E todos sairemos perdendo. É bom ter uma farmácia, mas é bom ter muitas outras coisas. E não ter só empresas ou ocupações genéricas. A escolha, às vezes não por marcas, mas de um café realmente especial, de um estúdio de pilates, de uma academia onde as pessoas estejam vistas na calçada. Estou cansado de ir a cafés onde quem está na calçada não vê nada, porque alguém teve a brilhante ideia de botar as mesas e os lugares onde as pessoas permanecem longe da calçada. Gente gosta de ver gente. E é bom que haja aí uma concorrência saudável, pensando no gosto, na música, na trilha e naquela sobremesa. A educação urbanística ainda está dando seus primeiros passos aqui no Brasil. Quem sabe no urbanismo, depois de engatinhar, a gente vai caminhar mais e ser exigente, com térreos melhores, ocupações melhores e prédios que de fato criem vizinhanças admiráveis e que não sejam apenas bairros dormitório. Fachada ativa não é coisa da NASA, nem de física quântica, mas a gente tem errado muito. Então peço para você que já se inscreveu ou que ainda não se inscreveu aqui no canal São Paulo nas Alturas, que deixe seu comentário. O que você gostaria que tivesse no térreo do seu prédio? O que falta na sua rua ou no seu bairro? Que essas ideias inspirem o mercado imobiliário e as leis. E, por favor, curta, compartilhe, mande para os seus amigos esse vídeo, porque arquitetura e cidades merecem muito mais audiência. Conto com vocês. Tudo bem. Com a palavra, professor João Verde. Para continuar a aula. Não, o Raul, ele fala tudo, né? A arquitetura tem que fazer parte do cotidiano das pessoas. A grande maioria das pessoas acham que a arquitetura é só quando vai construir uma casa ou quando vai fazer uma decoração da sua casa, do seu apartamento, né?
Mas não vem que a arquitetura é tudo. A arquitetura está na rua, a arquitetura está nas quadras, a arquitetura está na cidade, tudo é arquitetura. E, infelizmente, isso é relegado à prefeitura, é relegado aos técnicos da prefeitura, é relegado a políticos que, infelizmente, não têm o mínimo do conhecimento. Uma das razões que o vereador Paulo Gaspar teve para montar essa frente parlamentar foi justamente até para educar os vereadores de Campinas, os políticos de Campinas, né? Mostrar um caminho do que é um entendimento sobre a cidade. Nós vamos chegar lá, né? Você vai chegar lá, vereador, a gente vai conseguir, porque esses vídeos que estão ficando na internet, essas coisas vão sendo propagadas, essas vão sendo abertas às discussões. Agora a gente vê uma das coisas que o Raul falou logo no início, de uma quantidade enorme de leis que foram desenvolvidas nos últimos anos, foram propagadas, foram aprovadas. As leis que muitas vezes ele fala, a lei do não pode, não deve, não é assim, não pode ser dessa maneira, tem que ser de tal maneira. O quanto que a própria arquitetura moderna a gente tem que criticar, com essa subdivisão das cidades, sobre esse zoneamento que vai dividindo a cidade, compartimentando a cidade em áreas residenciais, áreas comerciais, áreas industriais, áreas de lazer, etc. Tudo subdividindo e tendo que fazer o uso do automóvel. Sabe, a gente já caiu no erro, já passou por esse período e a gente tem que mudar essas questões. Cidade tem que ser feita para as pessoas, não tem que ser feita para o automóvel. Nós, os seres humanos, temos que desfrutar das cidades. E, infelizmente, as nossas cidades, aqui no Brasil, não estão preparadas para isso. São Paulo deu um grande passo. São Paulo vinha já num desenvolvimento na década de 40, 50, começo da década de 60. Depois começaram a ser criadas diversas leis urbanísticas, começaram a ser proibidas um monte de maneiras de se trabalhar, de se projetar. E aqui em Campinas aconteceu exatamente a mesma coisa. Campinas teve uma qualidade arquitetônica no final dos anos 50, início dos anos 60, que a partir da década de 60, sabe, como vem exigências, né? Às vezes a gente até vê de uma maneira muito salutar, vem uma exigência, por exemplo, de você ter uma área de lazer no prédio, você ter um salão de festas, você ter um playground para as crianças, etc. Só que o que acontece? Isso faz com que o poder público, a prefeitura, possa abrir mão da praça pública. Abre mão do parquinho, abre mão da qualidade de vida na praça, tira os bancos da praça. Nós temos praças em Campinas que foram reformadas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e foram tirados os bancos da praça, porque a leitura que o poder público fazia é que o banco estava lá para servir de lugar para o mendigo sentar e dormir. Então, se não tivesse banco, o mendigo não estaria na praça. Aí a população perde a qualidade de vida de poder estar na praça. Essa discussão que o Raul tem trazido é muito importante para a gente. Eu tenho passado os vídeos para os meus alunos na PUC, as disciplinas que eu dou, e a gente tem fomentado esse tipo de discussão. Eu dou uma disciplina que eu tenho alunos de todos os cursos na sala de aula, chamadas práticas de formação, e a gente tenta fomentar mesmo essa questão de acabar com esse analfabetismo urbano que existe na sociedade. Muito importante a maneira como ele colocou aí, né? O térreo, né? O térreo, que é a parte mais importante do edifício, que é relegado a esse segundo plano. Essa obrigatoriedade de se ter um recuo, um afastamento, de ter um jardim, uma área que ninguém vai, que ninguém frequenta, um jardim às vezes que é muito mal mantido, mal estruturado, que a população do prédio não utiliza e que a sociedade que está na cidade, que está na rua, também não utiliza. Então, nós temos que mudar a legislação. Nós estamos discutindo agora aqui em Campinas essa lei da requalificação dos imóveis do centro,
e a gente vê quão pobre é a proposta de requalificação dos térreos, da maneira como a questão é colocada de uma maneira tão incipiente, e por outro lado é exigido uma série de questões na legislação que tem que ser feito assim, dessa maneira, conseguir isso, conseguir aquilo, e tudo com um ponto de vista de trabalhar para ter uma isenção do imposto do IPTU, como se o imposto do IPTU fosse resolver a cidade. O que vai resolver a cidade é a cidade ter pessoas, as calçadas terem pessoas, os térreos terem comércios, terem serviços, terem ocupação. A gente ter o direito de morar próximo dos locais onde a gente trabalha, haver o deslocamento a pé, atravessar a rua, andar uma quadra, e a gente fazer uso da cidade. Então, eu vou dar uma parada por aqui, vou fomentar aí a opinião de todo mundo, né? A própria opinião do vereador Paulo Gaspar. A gente tem conversado muito sobre isso, que nós temos que fazer a cidade para as pessoas, não a cidade para os automóveis. Isso mesmo, João. O pessoal das mesas aí pode ir levantando a mão quando quiser falar. Já passo para a Emília. Só fazendo um gancho na sua observação em relação ao compartilhamento que está se fazendo nos espaços urbanos, como o próprio Raul colocou, bairro para morar, bairro para comércio, bairro para isso, bairro para aquilo, e tudo se faz de carro, né? Dentro das nossas próprias habitações urbanas já se mudou esse conceito, né? Coisa da época de 60 ou 70, até mesmo 80, os projetos que nós arquitetos fazíamos eram todos compartimentados, né? Era salinha de jantar, era cozinha, era salinha de estar, era salinha não sei do que, quartinho para não sei o que. A edícula ou a churrasqueira era um puxadinho lá no fundo do terreno. E hoje você entra numa casa, principalmente quem vai comprar uma casa dessas de 20, 30 anos atrás, você vai arrebentando tudo que é parede. A gente não pode nem ver parede na frente, porque você quer integrar tudo, né? A própria área de lazer, a casa se volta para o fundo e aí você une espaço gourmet, cozinha, quintal, tudo junto, né? E antigamente você jogava até a lavanderia lá para o fundo, você joga para frente e aí você, desse modo, você costuma compartilhar. A pessoa abriu a porta da entrada da casa, está vendo tudo, está compartilhando tudo. Ali você tem 20 pessoas usando aquele espaço e todo mundo conversando com todo mundo. Então, se a gente trouxer isso para a cidade e principalmente para o centro, que é onde a gente quer focar, é a mesma coisa, né? E a questão da fruição pública, ele não falou no vídeo propriamente dito, falou da fachada ativa, que é muito importante, mas esse termo fruição, que também podemos conhecer como usufruição ou usufruir de um espaço público, né? Então, qual que é a intenção da lei na fruição pública? É você invadir o espaço dos terrenos privados, né? Então, você tem uma calçadinha que pode ter 1,5 metro, 2 ou 3, e você vai alargar ela para 4, 5, 6, o que seja, e criar dentro desses espaços aumentados uma extensão da calçada e que as pessoas possam usar esse espaço. E aí existe, logicamente, um conflito com esses projetos já consolidados. Por exemplo, né, se você tem um prédio lá, aqui no centro, né, que é todo ele consolidado, ou seja, não tem um terreno vazio, tem prédio pronto. Como que você compatibiliza isso, né? Então, um grande desafio. Você vai demolir parte do prédio para você aumentar o espaço de fruição, ou você vai invadir esse espaço sem demolir, mas quais serão as regras? Aí vem essa minuta e coloca uma série de regras para que isso aconteça. Então, isso convida ao desafio para a gente pensar, bom, tem prédios que, por mais que você queira, você não vai conseguir. A loja está no limite do terreno com a calçada, totalmente consolidado, não tem um recuo, não tem uma varanda, não tem um alpendre, não tem nada. A porta do comércio está literalmente na calçada, uma calçadinha de 1,5 metro. O que você vai fazer ali? Você vai demolir o prédio? Você vai demolir a loja? Não vai. Aí o vizinho vai recuar os 4 metros que a lei pede. Aí o outro não.
aí 10 não e 1 lá sim. Ou seja, o que vai virar o centro? Claro, como disse o nosso amigo engenheiro urbanista, o Cláudio Bernardes, que recentemente nos visitou em Campinas, as leis deveriam ser incentivadoras e não proibitivas ou punitivas, né? Então se você não fizer isso, você não consegue aprovar o projeto. Não. Você não tem direito a isso. Então, cadê a democracia desse país que nós vivemos? Então, a gente vê que a lei ali é 100% autoritária, impositiva e punitiva. E esse é o nosso objetivo de abrir esse debate, porque a legislação urbana é extensa, complexa, nós vamos precisar de milhares de reuniões como essa para rever a legislação. E aí até eu faço uma crítica no bom sentido aos meus colegas vereadores da casa, que criaram algumas comissões paralelas no sentido de tentar atropelar esse processo de discussão, debate, aprimoramento, amadurecimento e discussão, e já querer propor soluções para resolver os N problemas que nós temos na cidade, né? Até com toda boa intenção pediram, por exemplo, para o professor João Verde apresentar em uma semana todas as demandas possíveis e necessárias para que Campinas resolva os seus problemas. Então a gente sabe que não é assim que funciona. As boas intenções, ótimas, a gente tem que aplaudir a iniciativa, mas a gente sabe que não é assim que vai acontecer, né? Então eu já passo para a Emília fazer o questionamento ou observação dela. Depois a Gisela. Obrigada. Vereador, eu acho que vou falar um pouco mais do que eu pretendia, mas me incomoda um pouco, porque a gente está em pleno século XXI e a legislação ainda é pensada como no século XVIII, XIX, né? Acho que esse é um grande problema. Ou a gente para e faz uma revolução sobre isso, ou a gente não vai para muito longe. Quando no século XVIII a gente faz uma legislação, ou até no século XIX, que é cheia de pequenas regras, a gente está construindo a cidade nem existe na maioria das vezes, né? No século XXI a cidade está aqui, está posta, e então é muito difícil a gente fazer regras que não sejam olhando para o território. Então, acho que a gente tem que pensar a legislação a partir do território. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o mapa da cidade. Se eu quero pensar o centro de Campinas, não pode ser uma lei que pareça impessoal, porque a lei para o centro de Campinas só vai servir para o centro de Campinas, né? Que é uma cidade antiga, dos padrões brasileiros, que tem ruas extremamente apertadas e tem ruas largas que já foram expandidas. Será possível expandir todas elas? Eu acho que não. Então, talvez tenham ruas que a gente vai ter que eliminar o automóvel. Para eliminar o automóvel do centro da cidade, a gente precisa começar a pensar em transportes coletivos individuais e transporte coletivo mais adequados e eficientes. Não do jeito que eles são pensados hoje para a cidade, porque eles tentam evacuar, ou pelo menos fazer as pessoas transitarem do lugar distante que elas moram para o lugar distante onde elas trabalham, entendendo que como a gente está num país de crise econômica, você não pode dizer que você vai trabalhar sempre perto de onde você mora, porque o teu trabalho também é fruto, né? Dificilmente você vai trabalhar no mesmo... Aliás, esse conceito de ter um emprego está cada vez mais difícil de você ter, você tem conceito de trabalho. E tudo passa pelo centro o tempo todo, né? No caso de Campinas. Então, acho que a gente também tem que começar... Não dá para fazer uma legislação pensando na fruição das edificações, se a gente não for pensar no território como um todo, entendendo que tem ruas que você vai ter que começar, para expandir a calçada, você tem que tirar o automóvel, com certeza, não tem jeito, não tem outro jeito a não ser fazendo isso, né? Não é eliminando o espaço do prédio que está consolidado, mas pensando mais nesse sentido de tirar o automóvel. E aí o que eu faço, qual é a alternativa, né? Porque também eu não posso dizer para as pessoas, você só pode andar a pé numa cidade que está envelhecendo.
tem pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, qual é a alternativa que essas pessoas teriam para se locomover? Então, isso tudo tem que ser pensado. Por isso é muito difícil a gente pensar uma legislação que estabeleça regras independente do território que eu estou falando. O centro de Campinas, ele é muito diverso na sua ocupação, ele é muito diverso no seu desenho de quadras. E a gente deveria pensar o todo da cidade, mais do que projetar leis que pareçam impessoais, mas projetar leis que olhem de fato para aquela quadra e pense o que a gente pode fazer de melhor a cada quadra no centro, para melhorar de fato esse usufruir do espaço público, porque a gente tem, por exemplo, praças em pequenos... Eu me lembro que há pouco tempo a Conceição, se não me engano, numa dessas reuniões que a gente teve aqui, comentou que Campinas não tem bairro, né? Campinas tem loteamentos. Então, tudo que a gente chama de bairro são loteamentos. Então, isso que a gente entende como centro expandido da cidade, tem vários loteamentos, e alguns deles, ao longo dos tempos, as prefeituras doaram, normalmente para a igreja, o terreno que deveria ser a praça do bairro. A Vila Itapura, por exemplo, é o bairro que tem esse problema. Tem uma grande igreja onde deveria ser a praça. Então, é um bairro que não tem praça, né? Então, como a gente vai pensar esse uso? Os prédios estão todos já com seu espaço consolidado. Se não diminuir o fluxo de automóveis naquela região, vai ficar uma coisa muito complicada a gente pensar isso. Mas, para fazer isso, num bairro hoje que tem uma alta ocupação, com pequenos serviços de área de saúde, eu tenho que pensar como é que as pessoas vão se deslocar por ali, se não é com seu carro próprio, se o carro vai ficar em alguns polos um pouco mais distante, como que as pessoas vão fruir dentro do bairro. Então, esse bairro é um bairro diferenciado da gente pensar o que vai acontecer com Cambuí, ou a gente pensar o que vai acontecer aqui nessa região onde a gente está, ou um pouco mais para frente, próximo da Moraes Salles, ou logo atrás da Moraes Salles. Então, acho que ou é possível essa Câmara de Vereadores começar a entender que tem que se pensar de forma revolucionária essa legislação, eu acho que a gente vai ter de novo, vai ter fadado um monte de leis que vai obrigar um comando-controle que não vai avançar de fato naquilo que está sendo proposto, seja pelo que foi discutido pelo Raul no vídeo, seja pelo que está propondo o João. Porque, não sei se todo mundo percebeu, o Raul só falou de bairro nobre em São Paulo, né? Ele não conseguiu citar um bom exemplo de uma região não nobre na cidade. Quando a gente fala do centro de Campinas, há menos áreas nobres dentro do centro do que há mais áreas não nobres. Então, como que a gente vai lidar com isso, né? Então, enfim, eu não tenho solução, mas eu acho que está na hora. São coisas que a gente já vem discutindo dentro da universidade já há algum tempo, que isso está na hora de começar a ter repercussão na Câmara e na Prefeitura de Campinas, né? Porque do jeito que a lei está sendo pensada, eu acho que a gente não vai avançar muito. Obrigado, Emília. Quer comentar, João? Tá. Eu vou começar pelo final aí. Nesse vídeo, o Raul fala de bairros nobres, mas tem diversos programas, vários dele, que ele fala de outros bairros. Ele fala, por exemplo, sobre novas edificações que estão surgindo no Tatuapé, em São Paulo, em Zona Leste. Vários problemas da Zona Leste, que tem muita moradia e tem pouco comércio, tem pouco serviço, tem pouca distribuição. Ele tem um programa sobre Itaquera, o grande erro que foi a implantação de Itaquera. Ele fala do Morumbi, em São Paulo, como o bairro é relegado somente a construções isoladas, residências, e como os grandes problemas do bairro. Então, vários programas ele mostra isso. No caso deste, ele também está mostrando o seguinte, que às vezes a sociedade alta, mais alta classe, às vezes as pessoas que estão menos suscetíveis a utilizar o espaço público da cidade. Então ele está mostrando também que essas pessoas podem usar. Aqui em Campinas a gente vê isso. A pessoa vai muito mais para um shopping, ou vai para o clube, ou vai para outros lugares,
não querem fazer uso do centro. Eu tenho, por exemplo, muitos amigos conhecidos, a gente convida para vir às vezes num bar no centro da cidade, num restaurante no centro da cidade, a gente vê quantos fecharam nesses últimos tempos, não só por causa da pandemia, mas nós estamos perdendo muitos dessas ofertas de locais aqui em Campinas. Agora, essa questão, muitas cidades no mundo estão se reinventando, estão se refazendo. Um exemplo é Paris, outro exemplo é Barcelona, outro exemplo é Portland, nos Estados Unidos, desde a década de 70 está se transformando e está realmente trazendo. Portland é um exemplo excepcional, porque ao contrário de toda a visão urbanística norte-americana, que é as pessoas morarem na periferia e os centros estarem só para os comércios e serviços, Portland mudou isso, trouxe a população para o centro da cidade, transporte público de qualidade, trens, bondes, ciclovias. Agora, o essencial da sua fala indiretamente você falou, nós precisamos de um projeto de cidade, nós precisamos de um projeto de centro, nós não estamos precisando de leis. Nós não vamos mudar a cidade com lei, nós vamos mudar a cidade com projeto. A lei, ela é um apêndice, a lei ela é formulada para que o projeto se viabilize. Então, nós não temos projeto de cidade, nós não temos projeto de Campinas, nós não temos projeto de centro da cidade de Campinas. Então, não é uma regrinha de uma lei que vai viabilizar alguma coisa. O que a gente questiona, e você falou nas suas palavras, não tem projeto para Campinas. Não, se quer o que das ruas mais estreitas, das ruas mais largas? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o automóvel sem a gente ter qualidade de transporte público, nós vamos tirar o automóvel sem ter ciclovias. Agora a gente precisa de um projeto de cidade. É isso que a gente está pleiteando, que urbanisticamente nós tenhamos um projeto de cidade, para aí sim nós criarmos leis e trazer a população para morar na cidade, trazer a população para morar no centro. Então nós vamos diminuir os deslocamentos, não só a pessoa morando próximo à sua moradia, mas morando menos longe do seu local de trabalho. Na Europa, muita coisa disso está sendo modificada. A gente fala da Europa porque a gente estuda muito a Europa, mas tem outros exemplos no mundo, que a importância já não é ser dono do imóvel, é às vezes a locação, alugar um imóvel próximo da onde está trabalhando. A pessoa muda de emprego, muda de trabalho, tem um contrato específico para trabalhar numa determinada área alguns meses, ela vai morar próximo da onde ela vai trabalhar. Barcelona está fazendo isso. Moradia sendo oferecida, vivendas públicas para serem oferecidas às pessoas que vão trabalhar, no caso do bairro do Poblenou, que é um bairro de desenvolvimento de altíssima tecnologia. Então, a ideia é nesse sentido. Só fazendo um gancho antes de passar para a Gisela. Bom, ele já deu a deixa para você, locação, então eu deixo para você complementar. E falando ainda do projeto de cidade que nós não temos, nem projeto de bairro, quanto mais projeto de cidade, novamente enfatizamos a necessidade de Campinas ter um escritório de planejamento, um instituto de planejamento ou uma secretaria estruturada para desenhar e planejar e projetar a cidade. E, lógico, começando pelo centro de Campinas, que aqui é a maior necessidade. E falando também da questão da ausência de espaço para praças, como você citou, Emília, uma das alternativas que nós temos para mitigar isso, e também lembrando que é muito mais fácil você desestimular o automóvel e diminuir o espaço da rua, criando espaços arbóreos, né? Parklets, que são aqueles espaços comerciais onde faz um puxadinho na calçada, onde você põe mesinha, banco, espaço convidativo para a pessoa sentar ali e usufruir, né, do barzinho, do comércio, enfim, ou mesmo para descansar ali,
deixar a cidade mais agradável. E ao invadir a rua e diminuir uma possível rua com 2 ou 3 pistas, você tem ali o plantio de árvores, os jardins de chuva que a gente tanto precisa para aumentar a permeabilidade da cidade, do espaço público. Então é uma tendência mundial a gente tirar espaço da rua, plantar árvore, diminuir, não eliminar as vagas de veículo e concomitantemente política pública de transporte, ciclovias. Tem que também resolver o problema da violência, da segurança das pessoas poderem usar o transporte público, né, que é um outro problema. E tudo isso vem atrelado a trazer pessoas para morar no centro e usufruir do centro. Gisela. Boa tarde a todos. Então, o que eu queria falar, vereador, na verdade, é o que me chamou a atenção do vídeo do Raul. Eu acho que é uma questão até mais cultural e o que demonstra que a sociedade, a cidade, ela é transformada pelas pessoas. Como o próprio João falou, não bastam leis e instrumentos se a sociedade não estiver preparada, a população, etc. Porque o que ele falou é bem isso mesmo. Como as pessoas não querem comércio, querem serviços, querem barzinhos, mas não do meu lado, né? Que fique longe. Então a gente precisa viver em sociedade e saber que a gente tem que conviver com isso, com as incomodidades e tudo mais, porque, como ele mesmo disse, você está jogando para outro, é justo, né? Então eu acho isso essencial. Assim, o maior exemplo de um dos instrumentos que foi utilizado para defender interesses particulares ou interesses de um segmento específico foi o zoneamento. O zoneamento, o instrumento do século passado, e que era pensado democraticamente, de acordo com o urbanismo moderno, etc., mas acabou sendo apropriado, vamos dizer assim. E até o Anthony Ling, né, ele cita um exemplo muito pertinente, né, o Jardim América, em São Paulo. Lá você não pode ter uma densidade maior, você não pode ter prédio, nada. E o argumento é a questão do meio ambiente, sendo que não é. As pessoas não querem ter habitação de interesse social ali. As pessoas não querem se misturar. Então, se apropriam do zoneamento para segregar, né? Então, eu acho que mais do que qualquer lei, instrumento, etc., eu acho que depende da sociedade também estar preparada para isso, né? Querer mudar, querer... realmente aproximar, como ele mesmo disse, pessoas querem ver pessoas querem conviver com os outros e essa questão de tem que saber conviver com as incomodidades com o que é a cidade mesmo, uma grande metrópole. Ela é isso é o que atrai, isso que é o que mais, né, uma Nova York, eu não digo isso, eu digo das pessoas, do convívio, dos teatros, da vida em si. E isso tem o outro lado também, que é a incomodidade. Eu acho que tem que partir disso. E a questão da locação social, você mencionou, João? Não... Mas a questão da habitação. Então, né? tem tudo a ver. Não só a locação social para a sociedade, para as classes que mais precisam, sim, mas na Europa está surgindo uma alocação social para quem precisa estar trabalhando naquelas regiões, para atrair pesquisadores, estudantes, desenvolvedores, pessoas que trabalham para ter um local. Se aquela região é uma região para atrair altíssima tecnologia e pessoas do mundo que se interessem de vir trabalhar naquela região, tem oferta de moradia para morar. Vou ficar 2 meses, vou ficar 3 meses, 6 meses. O governo de Barcelona oferece essas moradias. Então, é uma outra coisa. Eu, por exemplo, tenho parentes em Portugal, tenho primos em Portugal. Eu tive o meu primo foi trabalhar longe da sua moradia, deixou o apartamento, alugou um apartamento próximo onde ele ia morar, porque por acaso também era perto onde a mulher dele já estava trabalhando um tempo antes. Eles alugaram o apartamento e alugaram outro para morar na outra região. No fim, ele ganha mais no aluguel do apartamento dele do que ele gasta com o outro, e está num bairro muito mais entrosado.
A locação social, eu acho isso, é outro paradigma, né, que a gente tem que avançar. A nossa sociedade muito focada em direito de propriedade, em comprar, exatamente. Só isso, e sendo que tem tantas outras formas, a locação social seria o meu uma primo delas. falou mesmo que foi muito difícil eles tomarem aquela decisão. Sim. De deixar o apartamento deles, aquele sonho da casa própria, do apartamento do jeito deles, porque eles foram morar num apartamento menor, mas no fim se adaptaram super bem, se adaptaram muito bem a um bairro com mais vida, onde eles foram morar, e no fim acabou dando tudo certo. Então é isso, a pessoa poder abrir mão disso. A gente também tem que mudar um pouco a posição da sociedade. Sim, tá? Total, concordo total. E a gente tem essa ideia, né, de incluir no projeto de lei um programa de locação social já agora, né? Não sei se vai ser possível ou não, depende da política também, mas contamos com o vereador Paulo. A gente tem discutido muito isso, a questão da propositura de habitação social. A gente já falou aqui em outras reuniões de haver um índice de aproveitamento maior, porque foi isso que o Paulo até falou agora, é haver incentivo. Não tem que dizer como tem que fazer, mas incentivar. Você vai colocar tantos por cento de habitação social, uma porcentagem, 1/3 no mínimo de habitação de interesse social no seu empreendimento, ou você vai construir um prédio tal, vai construir um outro para habitação de interesse social, você vai poder ter um índice, um aproveitamento maior. Você vai fazer comércio no térreo, você vai ter um índice maior. E isso vai, porque a gente precisa do empreendedor. O empreendedor quer ganhar dinheiro? Quer, mas a cidade tem que ganhar com aquele empreendimento. A gente não pode agora deixar o empreendedor, só ele ganhar, e a cidade está sendo prejudicada da maneira como tem sido ultimamente. Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que parar com essa... Durante muito tempo, eu como funcionária pública, sempre existia essa divisão, né? O mercado, o empreendedor só quer saber de lucro e a gente tem que combater, e isso não existe mais. O poder público tem que regrar. Exato, ele tem que fiscalizar. E tem que haver uma parceria, né? Exatamente. Uma parceria, né? E quem toma frente do interesse público é o Estado, é claro, mas sem a iniciativa privada e sem a população, nada se resolve. E eu acho que a maior prova disso foi a pandemia, né? Só se conseguiu com a integração de todos, né? Sair disso. A Emília pediu a palavra também. Não sei se eu antes da Emília, a Renata pediu, depois a gente passa para a Emília. Fica à vontade. Emília, a discussão está aberta, tá? Não é só com a gente aqui não, tá? Todo mundo tem direito à palavra. Sim, o que eu estava pensando um pouco no que vocês estavam dizendo, e lembrando o que é o centro de Campinas, né? Até a pandemia era um centro que tinha muita fachada ativa, porque tem um comércio, um grande e diverso comércio no centro da cidade, que está atualmente praticamente fechado, há ruas e ruas inteiras fechadas no centro por conta da pandemia, porque a gente tem uma crise econômica, né? Então, começar a pensar uma legislação dessa, sem entender o que vai acontecer com essa cidade que está fechada temporariamente, complicado. Muito prédio de moradia. Mora-se muito no centro de Campinas. Mas isso já tinha começado antes da pandemia. Sim, mas a pandemia se agravou. Mora-se muito no centro de Campinas, né? Então, talvez pensar o tal do aluguel social, que parece uma coisa muito interessante. Há uma experiência no Brasil já antiga com São Luís, quando foi feita a renovação de São Luís e colocar esse aluguel social em São Luís, coisa que a gente precisa ir lá ver como é que aquilo, às vezes, com o tempo, acabou não funcionando tão bem, porque não é uma tradição do poder público brasileiro, principalmente municipal, está tendo esse tipo de atividade, né? Então, como é que a gente vai pensar essa atividade? Acho que não é só colocar numa lei de requalificação do centro. A gente tem que pensar o que é um aluguel social, mas isso é mais profundo. Isso precisa de se pensar uma alteração na estrutura fiscal do Estado muito grande para que isso seja permitido, né? Então, eu não entendo muito disso, mas eu vi os problemas que aconteceram em São Luís por conta disso. Então, também é importante a gente estar trazendo essa discussão com o pessoal que trabalha mais com a fiscalização, né? Bom, de novo, eu reforço que
nós precisamos conhecer a cidade. Antes de ter um projeto da cidade, a gente precisa ter um bom diagnóstico da cidade atual. Sim, ela estava diminuindo o seu comércio central em parte, sim, mas a pandemia simplesmente fechou quarteirões, né? É assustador andar à noite na cidade. Eu moro no centro da cidade. Atualmente a gente tem receio, porque você tem 3, 4 quarteirões que não tem absolutamente mais nada funcionando, né? Então, esse diagnóstico atual da cidade também implica que, antes de pensar na requalificação, né, a gente vai ter que ter todo um estímulo econômico na cidade para poder fazer isso acontecer. Isso me assusta um pouco. E, de repente, a gente acaba com uma lei de requalificação do centro, de um centro que já não existe mais, porque teve uma pandemia que criou, assim, teve um prédio inteiro de apartamentos aqui na Sacramento, atrás da Basílica, que num domingo foi inteiro roubado, o prédio todo, de 4 andares, né? Não sobrou uma porta, uma janela no prédio, né? Então, tem situações peculiares acontecendo, a gente precisa desse diagnóstico para poder pensar um projeto, para a partir desse projeto poder ver as diferenças que são factíveis. Eu acho que a gente está numa cidade que tem, até recentemente teve muito comércio. Quando se fala de trazer a arborização urbana de novo, isso implica que bom, vamos fazer com que a lei de arborização urbana de Campinas seja cumprida e que a CPFL pare de assassinar árvores na cidade, porque era uma cidade que tinha árvores maravilhosas e elas estão sendo sistematicamente assassinadas em Campinas em prol da CPFL, né? Há uma denúncia diuturna, se você acompanhar a página do Resgate Cambuí, todo dia tem uma denúncia de assassinato indevido de uma árvore, né? Porque não se entende a árvore como um ser vivo. Acho que a gente precisa começar a entender disso também, né? O que foi feito na Glicério, o que aconteceu ao colocar aquelas árvores, tirar as árvores do solo, colocar as árvores em vaso, aquelas árvores também não têm progredido muito. Era para ter todos os parklets ali, eles não foram construídos, né? Então já tem um lugar que foi ampliado a calçada para fazer os parklets. Cadê os parklets que não foram colocados? Então acho que só me preocupa que a gente precisa desse diagnóstico para poder pensar o projeto. A gente precisa dessas coisas que já foram feitas na cidade e não foram até o fim. E a última coisa no final da história é pensar essa lei. Eu tenho a sensação que a gente está de trás para frente. E talvez essa lei acabe sendo mais uma que vai ser empilhada e que não vai conseguir fazer a diferença que a gente está buscando na cidade. Eu estou muito preocupada com isso. Acho que talvez dessa frente parlamentar possa sair vamos implantar o que foi proposto na Glicério, os parklets da Glicério, para ver o que vai acontecer, né? A Glicério que ia fechar aos domingos, que fechou um período, depois parou de fechar, que era para ser a paulista local e que não avançou muito nesse sentido, né? E olhar esse diagnóstico da situação, mesmo dessa área que já tinha calçada ativa, que de repente a cidade está praticamente às moscas. O que isso vai significar? Porque a gente pode também estar caminhando só para uma grande gentrificação da cidade, ao invés de trazer esse histórico que a cidade já tem, né? Para que ele seja um histórico mais próximo da realidade que talvez Campinas tivesse sido na década de 60. Obrigado, Emília. Renata. Obrigada. Bom, eu anotei várias coisas aqui que eu fui pensando enquanto vocês todos estavam falando. Então, eu vou começar também de trás para frente com relação à fala da Emília. Quando estava se falando da lei, aí eu fiquei me questionando a mesma coisa que depois o professor falou. Não adianta nada termos leis que já temos. Gisele acabou de, na nossa reunião passada, colocar aí pelo menos umas 4 ou 5 que a gente já tem. E a gente não tem sequer um desenho, né? Então, daí, na minha cabeça, isso é uma coisa muito maior. A gente não precisa ir até a Europa, como você mesmo falou. Se a gente for, por exemplo, a Buenos Aires, a gente vê que ali, sem querer, eles têm uma fachada ativa, porque talvez eles
não tiveram tanta interferência, talvez, do modernismo, que também foi desculpa para muita coisa feita no centro da cidade, que talvez não representasse aquilo que, de fato, o modernismo pretendia, né? E indo para a Europa de novo, eu tive num fórum de mobilidade internacional, onde teve lá o presidente da Ordem dos Arquitetos da Espanha, que agora foi aprovada a Lei da Arquitetura, que considera a arquitetura como profissão de... Como chama quando são os médicos, os enfermeiros? Não é de primeira necessidade. Mas... Utilidade pública? Não é utilidade pública. Peraí que eu até anotei, porque eu sempre esqueço. Mas o que acontece? A profissão foi considerada como profissão indispensável em todas as áreas da administração pública. Seja a moradia, o urbanismo, a higiene, a saúde, a educação, a economia, a sustentabilidade, porque eles chegaram a essa conclusão que nenhum país se desenvolve por completo se ele não tiver a obrigatoriedade de ter arquitetos em todas essas áreas, né? Só a gente que estuda arquitetura sabe o quão amplo é a conversa, né? O que a gente fala sobre o mundo e sobre tudo. Então, na questão dessa nova legislação, eu fico me questionando se não seria interessante haver um compilado preciso e específico de tudo o que se há de legislação existente, e junto com isso termos um desenho de cidade, que aí entra naquilo que a Emília estava falando. Por que não, então, vermos rua por rua, já que a gente só está falando de um centro expandido, né? Por que não é possível a gente ver rua por rua? Onde pode ter o recuo? Onde não pode ter esse recuo? O que vai ser utilizado, né? Porque a legislação, por exemplo, obriga um cul-de-sac dentro de um condomínio ter uma calçada de 1,60 m, ao passo que se eu colocar um cadeirante aqui em frente, ele não vai para lugar nenhum. Então, às vezes, sem muita coisa grande, ou seja, melhorando a calçada da Rua Lusitana, melhorando a calçada de outra rua, intervenções singelas mesmo, pensadas para aquela realidade, talvez pudesse fazer mais efeito. A questão das árvores que não vão para frente, que a gente aprendeu outro dia que elas não estavam previstas, né? E que agora na Campos Sales talvez as coisas andem melhor, porque vão se considerar árvores mais fiação subterrânea. Então as coisas já vão, mas isso acontece porque houve um projeto, houve uma ideia que se viu que deu errado, e agora o que vai acontecer? Aí, com a questão do como se locomover, outra catalã, ela chama Zaida Mussi, eu ouvi ela falando no UIA, que foi remoto, e encantadora. O que eles fizeram? Pontualmente, dentro da cidade de Barcelona, eles pegaram áreas meio ociosas, criaram playgrounds para criança, bancos para idosos, bebedouro e banheiro. Porque onde tem criança, tem um responsável pela criança. Onde tem um responsável pela criança, gera uma segurança para que aquele idoso possa estar lá. E aí isso deu tão certo que eles começaram a instalar bancos. É só isso que um idoso precisa para ir daqui até o banco. Às vezes ele não vai porque ele está inseguro. Mas se ele souber que daqui até o banco tem 3 bancos para que ele possa sentar e descansar, ele tem um pouco mais de coragem de sair de casa. A outra questão é do comércio. Agora eu falo como associada do AJA. A nossa primeira casinha, ela tem um comércio. Ela tem uma sala que era destinada a comércio. Tinha uma cabeleireira ali. Então, por que não delimitar que a habitação de interesse social, ela vai além disso? Ou seja, a nossa triagem, pelo menos, ela parte do pressuposto de que quem mora na Zona Oeste extrema trabalha na Zona Leste de Campinas, né? Nova Campinas, Souza, São Conrado, então o centro também. Então, qual que é o nosso propósito? Trazer a pessoa que subaluga um barraco em Sumaré, em Hortolândia ou qualquer Zona Oeste daqui da cidade, para que ela possa se aproximar do centro e, a partir daí, ela viver 20, 30 quilômetros mais perto de onde ela trabalha.
isso vai refletir não só nessa pessoa que, no caso, é uma mulher chefe de família, porque a nossa triagem determinou que isso daí seria interessante, mas os filhos dessa pessoa também já vão estar ali, eles vão ter banheiro, eles vão ter piso, eles vão estar próximo da escolinha onde eles estudam, porque muitas vezes essas mães que trabalham no centro têm o filho que estuda no centro, né? Então ela chega às 5 horas da manhã, deixa o filho dormindo lá na escola, vai trabalhar, aí ela sai, pega a criança e viaja lá 3 horas até chegar à casa dela, né? Então, por que não pensar que talvez essa ideia da habitação de interesse social, ela parta desse princípio? Trazer essas pessoas que comprovadamente trabalham no centro ou na zona leste da cidade, elas possam estar mais próximas. E daí a minha pergunta é, existe então essa ideia de ter esse projeto urbanístico que vai acompanhar essa legislação? Porque eu estou confiante na legislação de que ela vai dar um baita incentivo, né? E que a gente vai poder reformar, tombar, restaurar. Nós acabamos de fazer o orçamento do restauro da nossa casinha. A nossa casinha foi comprada antes da pandemia. A gente vai gastar mais com o restauro dela do que a gente pagou da casa, por causa de toda essa pandemia, toda essa inflação que a gente teve. Ok, a gente ainda está dentro da nossa meta, né? Mas sai caro restaurar, reformar. E aí, quando acaba tudo e você fala ufa, aí tem o ISSQN para a gente pagar, né, que é outra paulada que vem. Então, incentivos assim, mais ou menos, não vão existir, mas eu acho que se houvesse um compilado verdadeiro mesmo da legislação incidente, ajudaria tanto o servidor que vai ter que estar lá pronto para ser rápido nessa decisão, nessa tomada de decisão, nessa aprovação que ele tem que fazer, vai facilitar para aquela família de 5 filhos que herdaram uma casa que está toda cheia de coisa para fazer e ainda a documentação toda errada. Mas também a gente vai ter um desenho. E esse desenho ele pode constar assim: não vamos demolir essa casa para fazer um prédio. Nós vamos, sei lá, comprar aquele estacionamento, que já é um terreno baldio, que já está lá. Eu preciso densar. Beleza, constrói um novo. Fora que assim, né? A academia já demonstrou que ela tem sim conhecimento do centro da cidade, né? O AJA começou a partir de uma pesquisa super bonita da Vanessa Bello com os alunos ali, que comprovam que tem pelo menos 800 espaços ociosos dentro do centro da cidade, né? E a outra coisa que eu insisto de novo, a pandemia ela acabou de acabar com o centro, mas ele já estava sendo destruído a partir do abandono do poder público. O poder público deixou de se interessar pelo centro, foi saindo, teve um êxodo de toda essa população que tem poder aquisitivo para manter um comércio. E hoje em dia eu estava procurando um apartamento, que agora eu vou morar aqui mais no centro, né? E o corretor falou, se você tiver um apartamento de 1 quarto, você aluga ele na hora, porque no centro não tem. Então tem casa vazia, tem gente procurando. E eu acho que talvez o caminho seja mais fácil do que a gente está imaginando. Talvez seja pela simplicidade que a gente consiga chegar numa primeira ideia e depois levar isso para o resto da cidade. Obrigada. Quer comentar? Queria puxar assim, você falou do comércio, né? Da pessoa morar e ter um local para empreender no próprio prédio, no próprio edifício, né? Isso eu acho que é uma das coisas assim mais ruins que existe nos condomínios, nos conjuntos habitacionais, porque são aqueles grandes conjuntos habitacionais enormes. Eu sou contra de fazer grandes conjuntos habitacionais, eu acho que tem que ser conjuntos pequenos e fechados, murados, cercados, e a pessoa só para morar, não tem nada de apoio comercial. Aqui em Campinas, quando foi o Bassoli, né? Logo que o Bassoli foi inaugurado, eu lembro que eles tiraram famílias de Sousas e levaram para o Bassoli. Tinha uma favelinha lá em Sousas, um local que tinha problema de inundação, nas enchentes, etc. A Coab retirou aquelas famílias, derrubou aqueles barracos, e a Coab ia fazer sobradinhos para as pessoas continuarem morando lá. Afinal de contas, eram famílias estabelecidas em Sousas há muitos anos.
E aí mandaram, na época, o plano diretor de 2006 não permitia habitação de interesse social em Sousas, só permitia habitação de interesse social, essa legislação malfadada, né, do não, só permitia habitação de interesse social no Ouro Verde, no Campo Grande e no Aparecidinha. Aí o Ministério Público foi contra a Coab e disse que a Coab não podia fazer os sobradinhos para abrigar aquelas pessoas que já moravam lá em Sousas, que constituíram suas vidas lá em Sousas. E aí mandaram eles para morar no Bassoli. Aí aparece no Correio Popular a foto de um senhorzinho com a bicicleta, com as ferramentas, ele era jardineiro, toda a sua clientela lá na região de Sousas, e ele falou: agora eu tenho um apartamento, é bem melhor do que a casa que eu morava, mas eu não tenho emprego, eu não tenho trabalho, eu não tenho como ter renda. E quem foi morar no Bassoli precisa de uma garrafa de óleo, tem que pegar um ônibus, andar 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, para ter um litro de óleo, para ter qualquer outra coisa que precise, sem escola, sem infraestrutura nenhuma, sem posto de saúde, etc. A lei da Coab, que a gente batalhou tanto para conseguir, né, Gisela? O Paulo Gaspar deu muito apoio, a gente brigou muito no CMDU pela lei da Coab. Ela já determina que o empreendimento que queira fazer um comércio pode construir 15% a mais de área construída do estabelecido pela lei para colocar o comércio. Ótimo. Só que os bancos federais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que são os financiadores da habitação de interesse social, não financiam o comércio. Se o empreendedor, a construtora, tiver interesse de fazer, tudo bem, mas se ele não tiver interesse de botar o dinheiro dele lá, que a grande maioria não vai pôr, agora em São Paulo estão pondo. Várias construtoras em São Paulo viram que o comércio acaba dando um retorno grande, eles vendem aquelas áreas comerciais com valor limpas, secas, sem acabamentos nenhum, por um valor de metro quadrado muito maior do que a habitação que eles estão promovendo, né, vendendo, e isso dá um retorno. Esse comércio ajuda a baratear a habitação, esse comércio ajuda a viabilizar mais o prédio, o empreendimento, esse comércio ajuda a subsidiar a habitação no caso de interesse social, como a Coab previu. Só que a gente vai ter que depender da boa vontade do empreendedor para fazer isso, porque o banco não financia. É um grande erro. Nós temos conjuntos habitacionais que foram feitos aqui em Campinas na década de 70, que nem o Padre Manuel da Nóbrega, o Aparecidinha, etc. Todos com estabelecimentos comerciais em cima. Quantos deles, quem trabalha ali, mora em cima, mora do outro lado da rua. O cara que é dono do estabelecimento, da bicicletaria, do barbeiro, da cabeleireira, da manicure, do bar, boteco, moram todos por ali. A clientela está ali, né? A pessoa compra de tudo, tem lá a quitandazinha, tem a padariazinha, tem tudo, todo mundo convivendo muito bem. Isso foi tirado esse direito. É isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós temos que estimular. Será que o estímulo da Coab está pouco, 15%? Talvez tenha que estimular mais um pouco, não sei. Mas a gente precisa de um projeto, um desenho de cidade para vir. Agora, com relação ao centro de Campinas, o grande problema hoje são os altíssimos valores do IPTU no centro. O IPTU está altíssimo. Então, o que está acontecendo? Até outro dia, numa reunião do CMDU, o Ronaldo Schaeffer, presidente do CMDU, disse que fez um levantamento sobre salas comerciais e sobre apartamentos no centro. Então ele falou assim, por exemplo, tem um apartamento sendo alugado por R$500. Aí a pessoa aluga até por 300. Por quê? Porque o condomínio está 800 e o IPTU está 1.500. Quer dizer, o IPTU é maior do que a pessoa vai pagar por aluguel ou vai pagar pelo condomínio. E aí não fecha a conta, não viabiliza. Aí agora a prefeitura vai dar uma isenção de imposto para quem vai empreender no centro, quer dizer, quem já mora não tem estímulo nenhum, quem quer voltar a morar, simplesmente mudar para o centro não tem estímulo nenhum.
E quem tem condições de empreender vai ter um desconto. Outra coisa que eu também não acredito que vai acontecer nisso, que eles falam da reforma de alguns prédios, de apartamentos que estão precisando de reformas, adequações, até para poder viabilizar, retirar o AVCB, porque muitos estão sem a aprovação do bombeiro, que eles falam que vão trabalhar porque vão ter isenção. A grande maioria desses prédios são moradias de habitações de idosos, pessoas aposentadas, pessoas que às vezes já têm isenção do IPTU por serem aposentados ou por serem pensionistas. Então, eu acho que isso vai ficar inócuo, infelizmente não vai rodar. Muito bom. Bom, devido ao avançado da hora, eu vou fazer as minhas considerações finais e depois a gente encerra, tá bom? Vamos ter uma próxima reunião, né, Adriane? Acho que daqui 2 semanas, né? A próxima, segunda-feira também, nesse mesmo horário. Esperamos contar novamente com a honra da presença do João. E a gente vai ver depois qual é o tema que a gente vai agendar. Bom, tudo isso que nós conversamos aqui hoje esbarra num tremendo conflito com a questão política que nós temos, não só no Brasil, como em Campinas. Todas as nossas observações, nossos desejos, nossos sonhos são de caráter técnico, como a nossa profissão exige. Então, quando a gente fala de fazer um projeto para a cidade e para o centro, ter profissionais capacitados para sentar, desenhar rua por rua, praça por praça, discutir, trazer a discussão isso, criar os fóruns necessários para a gente ter um desenho perfeito e projeto onde todos os setores se conversem, não só urbanismo, comércio, setores de serviço, saúde, educação, etc., mobilidade. A gente não tem, por enquanto ainda é um sonho. Nós vamos precisar um dia ter um prefeito nessa cidade que compre essa ideia, como o nosso querido falecido Toninho tentou implementar. E que sabemos que onde foi implementado é sucesso garantido, como Curitiba, que já fez isso há 60 anos atrás. Enquanto a gente não tem essa estrutura de projeto para a cidade, e por que ela conflita diretamente com a política? Porque você dá esse poder de decisão tão importante do planejamento urbano para os técnicos, você tira o poder dos políticos. Quando você faz isso, você se esbarra com uma série de interesses que não é interessante para a classe política passar essa decisão para os técnicos. Então, o que a gente vê em Campinas, como vê em qualquer município do Brasil, é uma colcha de retalhos. Cada leizinha que se cria é um retalho infindável numa colcha que ninguém mais sabe aonde começou. Então, esse PL que veio aqui para essa casa, infelizmente, que foi, acho que protocolado na sexta-feira, que a gente já falou dele aqui várias vezes, né? Melhor seria que ele não tivesse vindo, porque ele é totalmente fora do contexto de tudo que nós queremos para Campinas. Basicamente, como já disse o João, é renúncia fiscal na veia para que algumas propriedades privadas sejam reformadas. Isso não é projeto à altura da cidade de Campinas, né? Por N razões que a gente já colocou aqui e que também é facilmente questionável na sua constitucionalidade. É uma lei sem caráter social nenhum. Por mais que esteja escrito lá na lei que existe um programa social por trás daquilo que não está explícito na lei. Então, o que nós queremos, e a partir de amanhã vou começar a conversar com o Poder Executivo, porque esse projeto, se ele for existir, ele vai ter que ser totalmente desfigurado. Do jeito que está, é totalmente inviável para a cidade de Campinas. Então, a gente precisa inserir, basicamente, para esse projeto ficar minimamente razoável, a questão da moradia social, trazer a lei do ex-Coab, que nós já aprovamos em Campinas, que é muito boa, o ex-Coab centralidade, e trazer os devidos instrumentos que propiciem as parcerias público-privadas, que torne atrativo ao mercado, e não dar isençãozinha fiscal para alguns predinhos isolados, que a gente sabe que vai atender uma meia dúzia, que não vai fazer efeito nenhum, assim como aquela
decoração de guarda-chuva ali na 3 de maio, que também não vai servir para nada, apenas é uma decoração de Natal. E a gente espera muito mais da administração pública do que criar essas propagandas sem efeito algum para a requalificação do centro. Então essa lei precisa ser totalmente desfigurada, do jeito que ela veio para casa, perder totalmente esse objetivo que ela tem, trazer a lei do ex-Coab Centralidade para Campinas, criar incentivos para parcerias público-privadas, aumentar o potencial construtivo dos imóveis, não só para a reforma, mas para os novos. A gente tem que trazer as pessoas para morar no centro, e com elas vem comércio, vem serviço, vem tudo, vem as instituições atrás, vem tudo. E aí sim, de fato, a gente começa a fazer uma requalificação. A questão da violência que está acontecendo no centro é devido, em grande parte, ao abandono que ele se encontra. Então, se esperar só do mercado que esse êxodo aconteça de volta, como ele já aconteceu para fora, ele não vai acontecer. Vai precisar do poder público para incentivar trazer esse êxodo de volta para o centro. E aí precisa de política pública com P maiúsculo, de verdade, não isso que está vindo para a Câmara aqui, que é uma brincadeira de mau gosto, para não dizer outra coisa. Então a gente precisa trabalhar junto com a administração, transformar essa lei, trazer interesse social para ela, trazer as parcerias público-privadas, e aí sim temos que pensar no Instituto da Locação Social para incentivar com que essa população da periferia venha morar no centro, por todas as questões aqui que o João já colocou, e como o grupo que a Renata representa, do AJA, onde é um grupo privado que está empreendendo para que beneficie pessoas em necessidade extrema. A prefeitura tem que fazer isso. Então, já parabenizo o grupo, o AJA, e outros que já existem, né, com essa intenção, e a prefeitura tem que ser esse agente, tem que fazer o que vocês estão fazendo. Falar de isenção IPTU e SSTBI para vocês é obrigatório, é para ontem. Isso a gente já pediu e vai exigir isso, né? Totalmente, não tem nem o que falar, né? Para quem empreender habitação de interesse social tem que ter todo tipo de isenção possível. E aí, trazendo isso para a lei do ex-Coab Centralidade, a gente tem que ainda aumentar o potencial construtivo para fazer com que a conta feche, né, João? Porque os terrenos são caros, o IPTU é caro, como é que você faz isso cair tudo? Aumentando o potencial. Então, em vez de você fazer 50 unidades, você vai poder fazer 100 nesse mesmo terreno. Assim você diminui o custo por unidade pela metade. E a prefeitura tem que ser o agente financiador disso. Da onde que ela vai tirar o dinheiro para financiar esse plano de habitação? Das contrapartidas dos empreendimentos que vão vir, os novos empreendimentos, ou mesmo aqueles que forem reformados, porque se aí a lei, especificamente falando, ela cria um monte de regrinhas lá, ela tenta dar um pouco de atrativos para o mercado entrar na reforma do prédio, mas são tantos empecilhos ali que a gente sabe que não vai haver interesse nenhum por parte da iniciativa privada, a não ser dos donos mesmo do edifício, que eu tenho um prédio comercial ali, isso me interessa porque eu sou o dono de 100% do prédio, eu não estou empreendendo, eu não tenho uma visão comercial, um prédio é meu e eu vou reformar e eu vou querer me beneficiar da isenção que a prefeitura está dando. Esse cara aí vai resolver o problema dele. Mas quantos tem desse no centro? Não é o foco da questão, né? Exatamente. Então, se quiser complementar, João, a gente vai encerrar, agora são 15 para as 4, e depois a gente já faz o agradecimento. Só queria colocar exatamente isso que o vereador Paulo Gaspar falou. O que a sociedade vai lucrar com isso? Às vezes um empreendedor vai fazer por um interesse próprio no seu prédio, às vezes vai fazer uma obra assim, para mostrar que fez a obra, para conseguir a isenção, e o que isso vai trazer de benefício para a sociedade como um todo, para a cidade como um todo? Às vezes muito pouco, né? Claro, vai trazer um pouco de trabalho, vai trazer um pouco de imposto, vai trazer emprego, mas às vezes a gente poderia estar fomentando muito mais coisa, como a prefeitura poderia estar fomentando atividades localizadas, por exemplo, a área do Mercadão. Eu já critiquei aqui o projeto que fizeram para o Mercadão, é completamente pobre,
muito pouco. Eles tinham que ter trabalhado todo o entorno do Mercadão, transformar aquilo ali num polo de turismo e de lazer para a cidade de Campinas. Aquilo iria servir como como o Jaime Lerner falava, como uma acupuntura urbana, que iria, aos poucos, aquilo iria se disseminando pelo entorno, melhorando o entorno e trazendo qualidade de vida para aquela região, que é uma região que está deteriorada, e assim sucessivamente na cidade. Então, eu acho que essa discussão é muito importante, esse trabalho que está sendo feito aqui na frente parlamentar é muito importante, e a gente espera que o prefeito veja, entenda, compreenda que ele está investindo em várias questões inócuas. 13 de maio é uma coisa que poderá trazer problema para eles no futuro, né? E essa lei mesmo, às vezes, o que vai trazer de retorno-benefício é muito pouco. Vai trazer, às vezes, uma isenção fiscal para a cidade e o retorno para o centro muito pequeno no nosso ponto de vista. Muito obrigado, vereador, obrigado a todos, obrigado a todo mundo que está aqui participando e todo mundo que está assistindo aí. Muito obrigado mais uma vez, João, uma honra sempre ter você com a gente. Obrigado a todo mundo que compareceu no meio de uma segunda-feira chuvosa. Eu sei quanto que é difícil para vocês estarem aqui, mas é muito bom ver vocês aqui. Muito obrigado pela participação, todos que nos assistiram em casa. Daqui 2 semanas a gente tem uma nova reunião. Quem não está nos grupos do WhatsApp ainda, nos procurem para adicionar vocês, e ali a gente tem várias frentes de trabalho com diversos temas que vocês queiram se estender. A requalificação do centro é um dos grupos que a gente tem, então sintam-se convidados. Obrigado ao cerimonial da TV Câmara, a gente encerra por aqui. Encerramos aqui mais uma reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana. Vamos conversar com o vereador responsável por esta frente, o vereador Paulo Gaspar. Tivemos uma intensa participação da plateia hoje aqui. Pode fazer um pequeno resumo do que foi debatido, do que pode ser tirado e encaminhado no final desta reunião? Ok, foi encaminhado para a Câmara uma minuta de um projeto de requalificação de edifícios no centro de Campinas, e esse tema de hoje, que é fachadas ativas e fruição pública, é um tema que está contemplado nessa lei, e aí a gente procurou trazer esse conceito através hoje de uma aula vídeo que a gente trouxe do YouTube, do canal São Paulo nas Alturas, e a gente tentou aprofundar essa discussão e explicar esses fatores aí. E também fizemos um debate no sentido de que precisamos trabalhar esse projeto de lei para melhorá-lo e aperfeiçoá-lo, porque ele está muito aquém do nosso desejo. Obrigada, vereador. Vamos continuar acompanhando aí as atividades dessa frente. Eu que agradeço. Boa tarde.